Estamos ao vivo! E delícia! Você sabe que eu adoro fazer live de domingo? De verdade, é muito legal a gente começar a semana juntas, né? Que delícia! Bom, se você está assistindo esse replay, fica aí bonitinho. Eu vou compartilhar a live aqui com as amigas. Peço que o Rodrigo, além de compartilhar com as amigas dele, com as minhas amigas, compartilhe também o link lá na comunidade do portal. E se você não está na comunidade do portal ainda, entra lá, gente. É tão gostoso, tão delícia. A comunidade do portal é um espaço para a gente trocar ideia. Tem partilhas que a gente faz lá, que a gente só faz lá, hein? Tanto minha quanto do restante da galera do portal. Lá, bom, hoje nós estávamos falando de futebol, para vocês terem noção. Pois é. Mas a gente não fala só disso, né? A gente fala de muita coisa delícia, muita coisa gostosa. Então, entrem lá porque é muito gostoso, vale muito a pena. E se você também já está ao vivo, como a Érica Trajano, por exemplo, bem-vinda. Compartilha esta live, usa o aviãozinho aqui, ó, e compartilha com as suas amigas. Se você está assistindo o replay, compartilha também com as suas amigas, ou então marca aqui nos comentários os arrobas, né, daquela sua amiga, daquele seu amigo que gosta de tarô, que tá precisando de um aconselhamento, né, porque daí, o que nós vamos fazer hoje? Hoje vai ter muita interação com o tarô, tá? E essa interação com o tarô vai ser para quem tá ao vivo, né, mas para quem também vai assistir o replay. Lá no final eu vou fazer aquela interação de escolher 3 cartas, sabe? Para quem tá assistindo o replay, mas quem tá aqui ao vivo vai ser premiado hoje por uma resposta personalizada, assim como faz o Rodrigo e assim como faz a Luana nas suas lives. Aliás, todo mundo que vem aqui no portal, né, que tem oráculo, que gosta de oráculo, acaba fazendo aí a sua interação com o seu oráculo. Por exemplo, o Jonathan, nas suas astrolives, também tem feito aconselhamento através do oráculo astrológico dele, que é babadeiro. Aqui amamos oráculo, né? Bem-vinda, Carla, tudo bem? E eu estava na festa junina do Odudua, Templo dos Orixás, que fica aqui no litoral sul de São Paulo, na cidade de Mongaguá, que é a cidade vizinha a Itaiaém, onde nós moramos. E fazia bastante tempo que nós não íamos no Dudu. Eu acho que a última vez que nós fomos foi antes da pandemia, né, Rodrigo? E aí nós não íamos há muito tempo. Naquele lugar que é tão mágico, né? A nossa história com o Dudu é muito gostosa. O Odudua hoje é a nossa família religiosa, né? O Odudua foi fundado pelo Baba King, né? Que é um sacerdote nigeriano, né? Que trabalha, ele é mestre ou alguma coisa assim do gênero na USP. Ele é um príncipe na Nigéria e ele veio de lá para cá há décadas atrás e para ir para a USP e trouxe junto a sua religiosidade, né? A religião tradicional iorubá. Quando nós viemos embora do Rio Grande do Sul para São Paulo e entendemos que nós precisávamos de cuidados, né, de um sacerdote local, né, que infelizmente a parte de logística para continuarmos cultuando os nossos orixás e sermos cuidados pela nossa mãe de santo, que é a mãe Joyce, né, que sempre vai ser porque ela que nos iniciou, ela que nos ensinou tudo assim que a gente sabe sobre orixás, mas estava muito difícil manter a rotina de autocuidado e de sermos cuidados, né? Pois apesar de sermos sacerdotes, tanto o Rodrigo quanto eu,
Diz o provérbio africano que não existe um machado tão afiado que seja capaz de cortar o próprio cabo. Ou como gosta de falar a minha irmã Isabel, a feiticeira, ninguém é autolimpante, só existe fogão autolimpante. Nós não somos autolimpantes, então a gente sempre precisa de ter alguém cuidando da nossa saúde espiritual, né? E aí nós entendemos que precisávamos procurar alguém aqui para cuidar da gente, seguir nos cuidando. E pesquisamos muito, vimos que não tínhamos como permanecer num templo de Batuque, né? Que é a religião que cultua os orixás lá no Rio Grande do Sul, pois não tem batuqueiro aqui. Eu não recebi um chamado assim para ir pro candomblé, né? Não tocou assim, né? Algo em mim. E aí nós conversando com a madrinha do Alisson, né? A comadre do Rodrigo, ela falou, né? Que aqui perto de onde nós morávamos tinha o templo Odudua. E aí nós fomos conhecer sobre a religião tradicional iorubá. Eu fiz uma imersão, assim, li muito, estudei muito. E, meu Deus, tudo fez sentido para mim. Tudo que eu idealizo sobre culto a orixá, assim, a parte filosófica principalmente, eu encontrei na religião tradicional iorubá. Isso foi lá no início de 2019, e aí de lá para cá nós iniciamos uma transição do Batuque do Rio Grande do Sul para a religião tradicional iorubá. E aí é um processo, né? Foi um processo para nós longo, né? Porque começamos lá em 2019, nós estamos em 2023, então faz 5 anos isso, né? 19, 20, 21, 22, 23, 4 anos, né, nessa transição, e tiveram vários momentos de fechamentos de ciclos que a gente fez com o culto dos orixás do Batuque, né, que eu acredito que a gente fechou assim, né, com chave de ouro esse ano, quando nós passamos um período lá com a mainha, né, em Porto Alegre, a mãe Joyce, com a mãe Oiá, né, lá no templo dela. Assim, deixamos tudo amarradinho, firmamos todos os nossos ideais, todos os nossos pensamentos a respeito dos processos que vivemos, das decisões que nós tomamos. E aí, algumas semanas atrás, joguei búzios com o meu pai de santo, depois de 1 ano e meio que eu não falava com ele, porque, como eu disse, processos, e os processos só acontecem aqui dentro da gente, internamente, antes da gente manifestar fora, né? E quando nós consultamos os búzios com ele, eu entendi que a gente tinha tomado a decisão certa, e aí agora nós vamos seguir com os preceitos da religião tradicional iorubá daqui para frente, né? E aí hoje fomos abrir esse processo, indo lá no Odudua, batendo cabeça para os orixás do Odudua, que são, nossa, muito mágicos de verdade. Andamos naquele chão sagrado, encontramos as pessoas e aí partilhamos, né, dessa tarde, porque a festa junina do Odudua é para levantar fundos para a festa de final de ano das crianças, né? Onde assim leva vários benefícios para a comunidade de Mongaguá, que é a cidade que nos acolheu aqui em São Paulo quando nós viemos morar aqui. Então, para nós representa muita coisa hoje ter ido lá na festa junina, e vamos retomar aí, né, nossa caminhada ritualística, né, junto ao orixá, cada vez mais fortalecida, cada vez mais certos de que os orixás, eles nos orientam, a espiritualidade nos orienta para os caminhos certos, né? Então, chegamos agora, eu tô super feliz, super satisfeita, muito grata, né? A tudo que a espiritualidade faz pela gente todos os dias. E dentro dessa partilha, né, a gente tem passado por várias curas, vários processos, várias coisas, porque ser humano é isso, né? Ser humano é isso, ser humano é estarmos aqui
né? A cada dia olhando para dentro da gente. Hoje eu estava ouvindo uma palestra da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Eu não lembro o título da palestra, mas tem muitas palestras dela no canal da Nova Acrópole no YouTube. Mas ela fala algo que eu acho fantástico, assim, eu já vi em mais de uma palestra dela. Que nós, seres humanos, nós estamos aqui, a nossa missão, né, é fazermos o mundo ser melhor, a humanidade avançar, nem que seja um passo, né, para nossa existência aqui valer a pena, né? Porque caso contrário, se nós estivermos aqui só para sermos, olharmos para nós, para as nossas necessidades pessoais, né? Nós vamos estar agindo como qualquer outro mamífero ou qualquer outro animal, né? Ela até estava falando que, por exemplo, uma ameba, vamos supor assim, né? Qual é o objetivo da ameba? Ou qual é o objetivo de um vírus, né? Sobreviver e reproduzir, né? Um vírus, uma ameba, qualquer coisa. E o ser humano, quando ele só foca a sua existência em sobreviver e reproduzir, ele está sendo um pouco mais que uma ameba, só que com um pouco mais de tecnologia, porque aí o ser humano vai ficar usando a sua inteligência para criar, né, meios de atender aos seus pensamentos egóicos, né, voltados apenas aí para si próprio. Então, é que a gente tem que estar aqui cada vez se melhorando, cada vez aprendendo, cada vez cooperando, cada vez escolhendo estar fazendo a diferença nessa caminhada da humanidade, né? Porque nós temos a nossa caminhada pessoal e a humanidade, quanto raça, também tem a sua existência, a sua caminhada, que a gente tem a ilusão que vai ser eterna, mas se continuar do jeito que tá, não vai ser. A humanidade vai findar, né? E eu não tô aqui falando do planeta Terra, tá? Porque o planeta Terra, querida, tá aí faz tempo, né? Teve até dinossauro caminhando por aqui. E a Terra se adapta àquilo que é necessário se adaptar para poder continuar firme e forte. Então, o planeta Terra tem ainda muito tempo pela frente, muito chão pela frente, mas a humanidade, se ela a partir de agora não tiver posturas e ações para sua evolução mais fraterna, mais amorosa, mais consciente da sua existência, não tem como se manter, né? Então, eu tenho olhado para tudo isso e pensado e respeitado cada vez mais os meus próprios processos, né? Como eu disse, quando eu vim do Batuque para a religião tradicional Iorubá, eu tive todo um processo que está completando 4 anos, está completando 4 anos agora, em junho, né? Desde a primeira ritualística que nós fizemos. E a gente não foi imediatista, a gente respeitou o tempo da gente, a gente respeitou o nosso tempo e tivemos a alegria de encontrar o Baba Rodrigo, que é xará do Rodrigo, o Baba Rodrigo, que também respeitou o nosso processo, que também nos deu espaço para darmos os passos que eram necessários para a gente chegar aqui, até porque a existência dele tem a sua missão, tem o seu propósito, e que nós estarmos fazendo a nossa caminhada, estando segura, principalmente, era mais que suficiente para ele ficar tranquilo. E ele respeitou tanto que eu disse assim, gente, ele é tudo que alguém sonha, né, por um sacerdote, né? E aí a gente respeitar o tempo e não sermos tão imediatistas, né? Porque nós temos o quê? Né? O vício do imediatismo na nossa cultura ocidental, né? E aí aqui eu tô falando da tradição, né, da religião tradicional Iorubá, que cultua orixás, mas com uma filosofia bem oriental, né, bem nada a ver com o que a gente tem hoje aqui no Ocidente.
Também essa semana eu comecei a estudar o Tao, né? E assim, é bem interessante porque o livro que eu estou estudando, que é o livro do Caminho da Virtude, né? De Lao Tse. E Lao Tse aí, ó, viveu antes de Cristo, tá, gente? E os escritos dele são, ó, desde antes de Cristo. E é um texto, assim, ó, lindo, 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 lindo de se ler. E ele fala sobre o quê, né? O caminho e a virtude, né? Como um ser humano, um homem sábio deve caminhar sobre a terra. E no primeiro capítulo ele já fala que a melhor forma de aproveitar aqueles ensinamentos ali do livro é contemplando as palavras, né? E realmente não tem outra forma de entender o tal, né, aqui no livro do Lao Tse, porque realmente são palavras que merecem, devem, né, e merecem ser contempladas. E aí eu trago para mim novamente aquele questionamento de tipo, mano, tu tá te permitindo contemplar, né? Ali o Lao Tse fala de contemplar as palavras, né? Imagina se eu escrever um texto longo, ó, para começar, Instagram nem permite que tu escreva um texto longo, porque aqui, ó, é velocidade. Mas se eu escrever um texto mais longo do que um parágrafo, a maioria da galera não vai ler, sabe por quê? Porque as pessoas hoje esperam, nossa cultura quer que a gente queira tudo de forma muito instantânea. E aí vocês procuram a gente com as urgências, né, que nós temos, eu também tenho as minhas, né? O meu ego, a minha criança, ela quer as coisas para ontem, né? Só que eu tenho consciência disso, e mesmo quando a minha criança interna sapateia, eu entendo os processos, né? Entendo que o tempo não é como a gente quer. E aí eu me pergunto, você está contemplando a vida? Você está contemplando a sua caminhada sobre a terra? Você está contemplando a sua existência de alma eterna que está tendo, né, alma divina, alma eterna, que está vivendo uma experiência humana, né, nesse planeta cheio de particularidades maravilhosas, cheio de alegrias, cheio de doçuras, cheio de sabor, de cor, de cheiro, de luz, de sombra, de sensações maravilhosas, né? O que você fez hoje para ter certeza de que valeu a pena viver esse dia, né? De que você aproveitou de fato a oportunidade que Deus te deu para viver esse dia. Aí dentro dessa palestra da Lucelena, né, Galvão, que eu estava assistindo, ela conta a história de um monge, agora eu não vou lembrar se é um monge, se era um padre, era um sacerdote, né, que foi preso em Auschwitz, né, e conta a história dele, é uma história verídica, tá, que durante uma ação lá dentro do campo de concentração, aconteceu algum fato lá dentro, né, entre os presos, que o batalhão, né, tinha uma resposta para aquela falta de obediência e tudo mais, que era pegar e escolher 10 pessoas dentre aqueles que estavam ali envolvidos com aquele fato, ou que estavam assistindo, ou que estavam, nem sequer tinham participado, mas que tinham conhecimento do que tinha acontecido, pegar 10 pessoas, e essas 10 pessoas iam para uma solitária, iam juntos, né, para um lugar isolado, e ficariam ali sem água e sem comida até a morte. Auschwitz, tá, gente? A gente tá falando de campo de concentração, aquela coisa bárbara. E aí teve um homem que foi escolhido, e ele era militar, né? Ele era um general, um sargento, alguma coisa assim, não vou saber explicar para vocês. E ele foi escolhido para ir para a morte, né? Com fome e com sede.
E aí, gente, o que aconteceu? Quando esse homem foi escolhido, ele começou a chorar copiosamente, dizendo: Meu Deus, nunca mais vou ver minha família. Meu Deus, nunca mais vou ver minha esposa. Meu Deus, nunca mais vou ver meus filhos. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Por quê? E aí aquele monge, aquele líder espiritual que estava ali, perguntou, né, para aquele batalhão: eu posso ir no lugar dele? Né? Eu gostaria de ir no lugar dele. E aí deixaram ele ir no lugar, né? Esse homem foi livrado daquele castigo e esse frade foi, né, junto com os outros 9 para esperar a morte, passando fome, passando sede e tudo mais, né? E aí conta a história que ele passou 14 dias, ele levou 14 dias para morrer, e ele passou o tempo inteiro louvando, né, rezando e agradecendo pela vida. E ele cantava dia e noite, sem comer e sem tomar água. E aí diz a história que ele, dentre os 10, foi o último que morreu, sendo que ele era o mais velho de todos, sendo que ele tinha problemas pulmonares, ele tinha tuberculose e tinha pneumonias repetitivas. Então ele era o mais sensível de saúde que estava ali. E ainda assim ele foi o último a morrer, porque ele entendia que ele tinha o dever de estar ali dando apoio moral para aquelas pessoas, até que aquelas pessoas estavam em sofrimento, que aquelas pessoas iam morrer, todo mundo sabia que ia morrer e que ele ia ficar ali até o último fechar os olhos. Essa história me emocionou muito, me atravessou muito, porque por 2 motivos, né? O primeiro foi pela coragem, né, e pelo senso de missão que aquele homem teve, né? Ele foi canonizado depois pela igreja, né, porque ele era um sacerdote católico. Ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II. E esse homem com quem ele trocou de castigo estava vivo quando ele foi canonizado. Ele teve uma vida longa, encontrou a família e morreu velhinho. Então ele colocou a vida dele primeiro, né, à disposição daquela pessoa e depois à disposição dos outros 9 que foram com ele. Porque ele tinha um senso de missão, né? Ele era um sacerdote e ele teve uma ação inspirada, uma ação divina. A gente não pode ter dúvida disso, né? É óbvio que ele tinha que ser canonizado, porque aquilo ali foi o Espírito Santo agindo, né? Então, isso aí é uma das lições, assim, o quanto a gente deixa, né, o Espírito Divino tomar conta da nossa vida. Talvez não necessariamente numa situação limite como essa, né? Mas no nosso dia a dia, quando nós nos deparamos com situações que nos colocam à prova, né? E outra coisa que me atravessou bastante, que eu fiquei pensando, gente, como a gente deve olhar para o presente, né? Eu fico imaginando o que deve ter passado pela cabeça do homem esse que chorou e que pensou: meu Deus, a minha família, meu Deus, os meus filhos, meu Deus, a minha esposa, meu Deus, a minha vida. O quanto ele foi atravessado por um sentimento de falta, né? Que tinha faltado algo na vida dele que ele não tinha vivido, que ele não tinha amado o suficiente, que ele não tinha sido presente o suficiente. Para ele chegar a um posto, ele tinha um posto de liderança dentro do exército. A que ponto ele tinha colocado aquilo ali à frente das pessoas que ele amava e da vida que ele tinha, né? Porque a gente sempre acredita que amanhã é um novo dia, mas e se o novo dia não vem, né? E a gente não precisa nem tão longe. Há pouco tempo nós não tivemos aí, né,
uma situação de campo de concentração e nem, né, uma situação assim tão horrível, mas tivemos uma situação horrível que foi a pandemia. Quantas pessoas saíram das suas casas e não voltaram, né? Foram para o hospital e não voltaram. Eu mesmo conheci um homem que tinha a minha idade, que tinha filhos da minha idade, que um desses filhos era um dos melhores amigos do meu filho, que é até hoje amigo do meu filho. Esse homem pegou Covid, era forte, estava bem, de um dia do outro pro outro piorou, foi pro hospital e não voltou mais. Em 3 dias ele faleceu. O homem tinha a minha idade, 40 anos na época, 41, 42. E ele foi um homem bom, ele fez tudo que ele podia pela família dele. Eu lembro bem dele, eu sei bem a pessoa que ele foi, né? Então, com certeza, ele deve estar muito bem onde ele está. Mas e quantas pessoas, né, não fizeram tudo que tinham que ter feito? Quantas vezes você passa um dia sem fazer o seu melhor? Quantas vezes eu passo o meu dia sem fazer tudo que eu acho que poderia ter feito, né? Então, hoje eu tenho me pego muito nesses questionamentos, né? Do fazer a vida valer a pena, mas não uma vida como uma vida qualquer, uma vida sem significado. Não, como ser um humano, como ser uma humana que honra essa consciência diferenciada que a gente recebeu, esses polegares que nós recebemos e que a maioria dos animais também não tem. Né? Como eu vou honrar esse dom da fala que eu tenho? Como eu vou honrar os dons do Espírito que Deus me deu? E aí eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque vocês também têm os dons de vocês, vocês também têm o caminho de vocês, vocês também têm os processos de vocês. Vocês têm respeitado os processos? Têm vivido com imediatismo por coisas fúteis? Ou vocês têm vivido por um objetivo maior, né? Para fazer a humanidade evoluir, pelo menos nem que seja mais um passo, graças às atitudes de vocês. O que vocês têm feito para vocês serem humanos melhores? Né? Você tem tido paciência com o seu processo? Você tem respeitado o seu tempo? Você tem conseguido olhar para você com amor, com carinho, para as pessoas ao seu redor com amor, com carinho, com dedicação, como se não houvesse amanhã, porque se não houver, você vai estar em paz com você mesma? Isso é uma coisa que me gera uma energia aqui assim, ó, muito intensa, porque se não for para ser assim, do que vale a pena estar aqui? Do que eu tô fazendo a mais do que a minha gata Brida que está aqui comigo? Né, Brida Maria? Ó, a Brida está aqui, ó. Né? No que eu tenho sido melhor que ela, né? Costumam dizer, né, muitas pessoas que respeitam mais os animais do que os seres humanos. O que você tem feito para ser um ser humano que merece ser respeitado e amado mais do que um pet, sabe? Então, né? Olhe para sua vida com um olhar além disso tudo, né? Bem, quer falar alguma coisa? Concluindo ali que é não deixar para amanhã. Faça hoje, sempre. Abrace seu filho, se ame, né? Para que não haja um arrependimento por qualquer coisa que possa acontecer assim de repente, né? Como aconteceu as próprias guerras aí que surgiram na humanidade, né? Que o próprio ser humano criou pela inveja, pela ganância, não pensando no outro, né? Pelo poder, né? Pelo poder, pelo outro, né? Não é nem o poder poder sobre o outro. Então é sobre isso, você amar o outro, se amar todos os dias, não haveria mais, ou melhor, nunca teria havido guerra se houvesse esse cuidado, esse amor por todos nós. Eu viver hoje, viva hoje, ame hoje, abrace hoje, né?
Pense no que você quer para amanhã, mas viva o hoje, planeje para amanhã e veja o que tu pode melhorar daqui para frente. Seja leal com você mesma também, né? Eu tava pensando de ontem, esse final de semana, eu tava bem pensativa, né, a respeito de vários processos, né, que eu tenho vivido e pensado assim, gente, será que isso tava me incomodando, né, as situações? Porque eu tava indo contra a minha integridade, né? E não é integridade sobre o outro, tá? É sobre integridade comigo mesma, né? Será que eu não estava ferindo as minhas crenças, os meus valores negociáveis? Isso aí a gente tem que estar sempre levando, né, para o nosso dia a dia. Tá, isso aqui que eu tenho que fazer tá ferindo alguma crença que é essencial para mim viver? Tá ferindo um valor meu? Tá ferindo a mim mesma? Tô sendo desleal comigo mesma? Às vezes a gente abre mão das nossas verdades pelas verdades dos outros, porque só a gente entende a nossa verdade. E aí a gente quer compartilhar, quer que o outro entenda, o outro não entende, o outro diz, não é isso que tu tá dizendo. E aí tu pensa, bah, será que não é isso que eu tô dizendo, então tem que fazer de outro jeito? E aí você acaba como? Desleal a você mesmo. Sendo que tem coisas que só você sabe. Não vai ter uma referência externa para você acolher, entendeu? Então, preste bastante atenção, sabe? Em todas esses pensamentos aí que eu trouxe nesse princípio de live, né? Dá um oi pra galera que entrou. Não sei se tem. Não, tá todo mundo aí. Começou a fechar, eu não consegui. Tá, então vamos lá. É que eu preciso tomar meu chimarrão. Aqui, ó, lê aqui. Deixa eu ver. Érica Trajano. Eli Fornazier. Priscila Meirelles. Rosane Moura. Eliane de Menezes. Bem-vinda. Boa noite. Milena César, maravilhosa. Aí eu entrei e saí, mas não era eu, era o Rodrigo compartilhando, chamando as amigas. Karina Borges, Mel Rodrigues, Cláudia Clemente, Elisângela, Mari, sua linda, ateliê da Mari Artes. Mas não será que é a minha Mari? A minha Mari, porque é minha, me pertence. Será que é a Mari Ferreira, a nossa fada, ou será que é outra Mari? Paula Silva, meu amor, que saudade. Quero saber de você, da sua vida, gata. Eu não sei mais de você. A gente tem que se apresentar de novo, se encontrar, se conhecer. Né? Mas daqui um mês nós vamos estar indo pro sul e aí eu quero te ver, viu, Paula Silva? Te amo muito, 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 muito de verdade. Deixa eu só... É que não sei, vou bem, que o Rodrigo recém fez, então por isso tem que estar... Ah, é eu. É eu. Então, se é eu, como eu disse, a minha Mari, é minha. É minha. Gente, olha só. Hoje, eu disse pro Rodrigo, eu vou fazer interação com o tarô, a moda clássica, respondendo a pergunta de todas vocês. Essa semana, esses últimos dias, né, o tarô, meu Deus, assim, o tarô está sendo, assim, ó, cada vez mais uma ferramenta que eu tenho muito orgulho de saber olhar, de ter na minha vida, sabe? Primeiro, por ser uma incentivadora dessa arte, uma amiga minha que, nossa, me acompanha há muitos anos, há 7, 8 anos já, ela vinha e consultava o tarô comigo, né? Toda semana, praticamente, às vezes mais de uma vez por semana ela consultava. Porque ela tinha muita necessidade de estar compreendendo cada processo, a todo momento que estava acontecendo com ela. Só que ela tinha, assim, várias barreiras que
que impediam que certas clarezas chegassem até ela. E nós brigava bastante, inclusive, por causa disso que eu dizia, mas tu não tá entendendo o que o tarô tá te dizendo, vou enfiar na sua cabeça aí dentro como eu queria, abrir sua cabeça e colocar aí dentro. Vocês não têm noção, porque eu sou dessas, tá? Eu como terapeuta, eu sou uma bruxa, né? Tipo, eu hablo mesmo, né? Quem me conhece sabe. O Rodrigo tá aqui se rindo, né? Aquela coisa de não vale nem a corda do enforcamento. É umas coisas assim. E aí nós fizemos a abertura da Academia de Tarô e Magia, das vagas agora, né? E aí foi com uma campanha a campanha que eu gosto muito de você já tirou seu tarô da gaveta hoje, né? Porque eu sei que muitos de vocês têm tarô em casa, tem oráculo em casa e fica lá numa gaveta, numa caixinha, num saquinho, pegando poeira, ficando velho, amarelado. E aí, às vezes, você tá lá cheio de encrenca e não usa o tarô como uma ferramenta de solução para você. Porque o tarô é ferramenta, tá, gente? O tarô, tu não precisa ter um dom, tu não precisa ser uma escolhida de Deus para abrir o tarô. O tarô, ele não precisa nem de nada. É só você entender que o tarô é um conjunto de símbolos, tem um conjunto de símbolos esses que estão no inconsciente da humanidade todinha e que te conecta com o teu inconsciente. E aí você vai abrir o tarô e ele vai começar a te trazer informações que estão no teu inconsciente para que tu possa entender o que você tem que fazer. Então, assim, livre de qualquer misticismo, tá? Eu não gosto de mistificar nada, na verdade. Eu sou capricorniana, né, gente? Então, esse negócio de mistificação comigo não se cria, né? E o tarô não tem nada de misticismo, né? Você traz o místico pro tarô conforme as suas crenças, né? Com a espiritualidade. Mas se você não tiver nenhuma crença, você pode usar o tarô simplesmente como uma ferramenta de autoajuda mesmo, autoconhecimento, autoajuda e tudo mais. E aí essa amiga assistindo aqui com a gente, né, todos os processos de você já tirou seu tarô da gaveta, já tirou seu tarô da gaveta, já tirou seu tarô da gaveta, ela resolveu comprar um tarô para ela. E detalhe, né? Ela só sabe de tarô aquilo que ela acompanhou em todos esses anos de consultas comigo. E aí ela pegou o tarô, leu o manual, começou a testar. E ela começou a consultar o tarô todos os dias, eu acredito, né? Pelo que vejo do contexto assim, que ela me traz. Gente, vocês não têm noção o que esta mulher... Parece assim, ó, que virou uma chavinha, sabe? Que tudo aquilo que eu sabia que ela tinha de compreensão, capacidade de entendimento, dons, tudo veio à tona num grau. Parece assim, ó, que caiu todas as fichas de uma vez só. Tum. E aí, coisas que eu falava pra ela. Há 1000 anos, ela começou a me trazer os feedbacks. Dizer, isso tá acontecendo por causa disso. Isso aqui, eu entendi que é dessa forma. E aí eu disse, meu Deus, que orgulho, que maravilhoso. Sabe? Porque o tarô, ele é para isso, em primeiro lugar, né? Por isso que lá na Academia de Tarô e Magia, a primeira coisa que eu incentivo é você usar o tarô para você. E eu não gosto dessa história de não sei ler para mim. Não, você tem que aprender a ler para você. A primeira pessoa que tem que ser beneficiada do seu estudo é você, para depois ajudar outras pessoas, né? E aí eu também uso nos meus processos o tarô. E aí essa semana eu usei o tarô nas últimas semanas. E eu gravei um vídeo inteiro contando para vocês em detalhes, né? Todo esse rolê. Inclusive, ó, eu tô trazendo eles aqui, ó, no meu dia a dia, tá? Inclusive eu usei o tarô clássico, ó, o enamorado, o enforcado e lá em cima o carro, ó, tá aqui o carro. Né, eles estão aqui no meu quadro, no meu dia a dia, tá? Fazendo parte do meu dia a dia.
como forças arquetípicas para o momento que eu tô vivendo, né? E para vocês verem, né? O tarô tem uma magia bem poderosa. E aí, assim, ó, eu vou compartilhar esse vídeo. O vídeo ficou longo, tá? Eu ainda estou avaliando se eu vou compartilhar aqui no Instagram ou se eu vou levar para o YouTube, porque ele é um vídeo que ficou com quase 20 minutos. Mas é um vídeo, assim, bem valioso, onde eu compartilho o meu processo. Eu conto, assim, com bastante detalhes, não com todos os pormenores, mas com alguns detalhes do processo que a gente tem vivido de cura do financeiro, né? E como o tarô me ajudou nesse processo, sabe? E aí eu comecei a ver, assim, nuances de cada carta, né? Que nesses mais de 20 anos eu nunca tinha visto pra mim, né? Em mim, na minha vida. Então quer dizer que o tarô, além de tudo, ele sempre tem uma sabedoria diferente pra te trazer, não importa o tempo que você tenha ele. E aí eu disse, gente, eu quero cada vez mais poder compartilhar isso. E aí eu quero que vocês vejam uma leitura minha de tarô, e por isso que eu vou fazer aqui, né, a interação com o tarô com vocês hoje, para que vocês consigam ter respostas através de um arcano com uma visão de uma mentora, tá? De uma professora de tarô, de uma mestra em tarologia, né? Que eu acredito que possa acrescentar bastante para a vida de vocês. A Paula está perguntando, aquele curso de tarô está disponível? Sim, Paula, Academia de Tarô e Magia, aquele curso, por exemplo, que a nossa amiga fez, a Grace, é tanta gente, Paula, que os nomes misturam. A Grace fez a formação de tarô comigo, de uma formação que eu gravei em 2018. Esse aí não tá mais disponível porque ele é muito antigo. Eu estou regravando as aulas de tarologia da Academia de Tarô e Magia, que já faz mais de um ano que eu estou gravando essas aulas, bem devagarinho no mais. Inclusive aqui, ó, tem toda a programação das aulas novas que eu vou gravar. Dos arcanos menores, os arcanos maiores, todos os arcanos maiores já foram gravados, falta só o mundo, que é o próximo que eu vou gravar já essa semana, e tiragens, né? Então a gente tá aí entregando, mas as vagas estão abertas, né? A Academia de Tarô e Magia tem, além de toda a parte de tarologia, como eu disse, que vai ter até arcanos menores aqui, né? Que normalmente você tem que comprar um curso para arcanos maiores e outro para arcanos menores. Dentro da nossa Academia de Tarô e Magia vai ter tudo, né? Além disso, tem magia natural, magia básica, né? Para você aprender a fazer magia, né? Com as suas próprias mãos. Independente da sua religião, tá? Porque vocês sabem que eu não prego religião. Eu tenho a minha religiosidade para mim, né? Mas quando eu estou aqui falando com vocês, eu quero que vocês desenvolvam a sua relação com a espiritualidade da forma que vocês acham que faz sentido para vocês, né? Não para mim. Então tem um monte de aulas de magia, acho que umas 20 aulas de magia. Além disso, tem um workshop sobre iniciar o trabalho como taróloga e como terapeuta holística, né? Tem um workshop que eu gravei de mais de 2 horas, que é para quem quer começar a trabalhar no online, tá? Já que eu, Mari, trabalho online há todos esses anos, né? Desde 2015, 2016. Pude formar outros tarólogos. Tem o Rodrigo, que formou-se tarólogo comigo e formou-se um profissional, assim, ó, de sucesso, de resultados. Eu não conheço ninguém com os resultados igual dele como tarólogo, sinceramente não conheço. Eu sou tão boa que ele é melhor que eu. Eu ensinei tudo pra ele se tornou melhor que eu. Em relação a resultados, assim, né? O Rodrigo chega a fazer mais de 100 consultas por mês, para vocês terem ideia, né? A agenda dele é uma agenda bem dedicada, bem lotada.
e é muito orgulho. Então, além dele, tenho outras, né, outras alunas que hoje trabalham com tarô. Então, eu fiz um workshop para você que quer trabalhar como tarólogo ou que tem uma profissão de terapeuta holística que pode atender no online. E aí, ali eu dei várias lições, vários caminhos para você começar esse processo, tá? Então, a Academia de Tarô e Magia tá com as portas abertas, sempre vai estar, tá? Não é assim uma escola que eu abro e fecho vagas, tá? Ela vai estar sempre com as portas abertas. Hoje o valor das inscrições é 897, se não me engano, que você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. E os valores, eles vão modificando conforme o tempo tá passando, tá? Esse valor aí vai ficar por algum tempo, mas não deixe para amanhã o conhecimento que você pode ter hoje, né? Até porque todas as aulas que eu ainda vou gravar, né? Eu vou gravar ao vivo, então as alunas vão poder assistir. Então, se elas já assistiram todas as aulas que já estão gravadas, elas ainda vão acompanhar em tempo real as aulas que estão sendo gravadas. E vão me ter aí como mentora, né? Por muito tempo aí, até escolher o que vão fazer com o tarô, né? Se é para si, se é pro próximo, se é para si pro próximo. Eu espero que seja para si pro próximo, porque eu tenho um número que a espiritualidade me deu, né? Há um tempo atrás, que é 65 mil, né? Eu tenho que formar 65 mil curadoras para esse mundo, né? A Universidade de Conexão Astral tem essa meta de formar 65 mil mulheres, despertar, né, curadoras que vão curar também a humanidade, tá? Então, vem fazer parte dessa galera, se torna uma bruxa universitária e venha com a gente, né? O que o pessoal tá falando aí, bem? Aí a Mari disse aqui, né? O tarô é incrível. Aí ele entrou como Mari Ferreira agora. A Elizabeth fez a pergunta. A Carla Leonetti, Rodrigo é incrível, além de ter o dom de me acalmar. E o Rodrigo é um mestre, né? Ele é o cara que, de fato, tem um dom. Claro, eu não vou deixar todo o mérito pra mim, né? Porque ninguém se torna tão fantástico assim só por causa de um professor. Ele já era fantástico, porque, na verdade, né? Hashtag sou casada com ele há quase 20 anos, então, de fato, ele não estaria aqui se ele não fosse fantástico. Machucar aí, sai daí. Brida Maria. E agora vamos às perguntas do tarô. Eu já vou usar o tarô prateado das bruxas. Eu amo esse tarô. Ele é um tarô de uma escritora chamada Bárbara Moore, né? E a Bárbara Moore, ela faz uma releitura do tarô clássico, ó. Eu uso ele bastante, tanto que a caixinha já tá até velhinha, tá? Ó, você encontra na Editora Alfabeto, pode entrar na Editora Alfabeto e comprar. Eu comprei direto na editora. Eles têm até página aqui no Instagram. E ele é uma releitura do tarô clássico e eu gosto muito dele, de verdade, porque ele traz, assim, uma visão um pouco mais atual, né, dos arquétipos do tarô, né? Ainda não tão nova era quanto eu gostaria, né, mas já dá um grande avanço aí, porque o tarô clássico, ele tem ainda algumas coisas assim que... Mas é que a gente avança na leitura, né? Que nem eu falei, a gente avança no entendimento, né? Que eu disse, eu peguei e tô aqui com enforcado, né? Tô aqui com carro, tô aqui com namorado. E depois de 20 anos, eu, mesmo dentro do que é clássico, eu consigo ter um entendimento atualizado da lição que eles têm, sabe? Então... Ai, gente, é uma arte maravilhosa, sinceramente. Se você não estuda tarô, vem estudar, porque, olha, não tem nada na tua vida que vai te trazer mais benefício do que investir em algo que te traga esclarecimento espiritual, né? A gente investe em tantas coisas na nossa vida, a gente investe em cabelo, em maquiagem, em unha, nos outros, né? A gente investe muito no outro, né?
ou para trazer um amor de volta, ou para o emprego, ou para sustentar os filhos. A gente prioriza tantas coisas, e uma ferramenta que pode te levar para uma evolução espiritual, pessoal, para tudo na vida. Você de repente fica aí se amonaiando para fazer uma compra que, gente, você vai investir uma vez só e vai ter benefício pelo resto da vida, e o benefício que ninguém vai poder lhe tirar. Porque eu pego meu tarô, entendeu? E vou para qualquer lugar do mundo com ele, e de lá, né, desse lugar, qualquer lugar do mundo eu posso estar mudando, tocando vidas, né? Então, inclusive a minha. Então é muito maravilhoso mesmo. A Milena falou aqui, adoro tudo isso. A Lília, maravilhoso. Vou ter daí ela mandou a pergunta. A Renata Vitti entrou, boa noite. Aí a Carla também fez a pergunta dela. Certo, lê então a primeira pergunta ali em cima, bem. Eu acho que é a Elisângela, né? Começou. Aham. Conselho do tarô para minha semana. Vamos lá, então. Elisângela, conselho do tarô para a semana. Vamos lá. Olha, Elisângela, veio para você a força, né? O arcano 8, né? E assim, o que acontece? A força, ela traz uma mensagem de superação, tá? Você conseguir... Olha só que interessante, tá? Vou primeiro mostrar para vocês bem a simbologia dessa carta específica, tá? Da Bárbara Amor dentro é uma aulinha, tá? Anotem aí, peguem caderno, caneta e vamos ter uma rápida aula sobre a força na visão da Bárbara Amor, né? Então, primeiro a gente vê uma pessoa com um rosto, uma máscara de folhas, né? Então, ela representa o Deus, né? O sagrado masculino, o Deus, né? E aí o Deus e o sagrado masculino, ele vem trazer aquela coisa de avanço, de evolução da vida sobre a Terra, né? Sobre a existência, de forma prática, objetiva, linear ali, equilibrada, tá? Do lado dele a gente vê o leão, que dentro desse contexto do tarô, da força, nessa carta, ele representa o nosso ego com os nossos medos, o nosso lado mais mal trabalhado, né? Os nossos medos, as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas não aceitações, né? E aí a gente vê que o leão não pretende dominar o homem. E o homem, pelo contrário, está ali super tranquilo, de boaço, fazendo um carinho, como se fosse um gatinho no leão, tá? O que isso traz para um conselho, né? Para uma carta de conselho para uma semana inteira, né? Que essa semana, Elisângela, você deve colocar sua porção mais divina, né? Porque aqui ainda fala, né, do Deus, né, do sagrado masculino, do Deus, né? Então é o homem na sua versão mais divina, o homem na sua versão mais evoluída, né? Nossa existência evoluída, focada no sucesso, focada na evolução, focada na prosperidade, na abundância, no entendimento, no crescimento, na compreensão. Então, para que a gente pegue essa energia, e vocês estão vendo que não tem aqui um domínio desse homem sobre esse leão. Não é para tu ir lá e sobrepujar o seu ego. Não, é um movimento de integração, né? Que você consiga olhar para os seus medos e reconhecê-los. Que você consiga olhar para as suas não aceitações, para as suas limitações e reconhecê-los, acolhê-los e dizer para eles: olha só, eu estou aqui numa missão de evolução. Você pode ficar aí, né? Você está caminhando comigo, você tem o seu papel, mas nesse momento eu que estou olhando para o futuro.
né? Então que a sua semana, Elisângela, seja uma semana exatamente assim, de muito equilíbrio entre o seu eu divino, né? Esse eu que está aí para crescer e que ele consiga aí integrar, né, a força, né, da existência, deixando o ego ali, ó, tranquilo, manso, né, e livre de impedimentos maiores, né, provocado por medos e angústias, etc, tá bom? A Lilian, vou ter respostas dos meus colegas? Vamos lá. Gente, tem que terminar esse mate. Ele tá apertado. Tem que cevar essa erva, né, gente? E aí não ceva, a gente fica assim. Vamos lá. Vai ter sim. O que você tá aguardando, Lilian? Um encontro, uma social, uma festa, um trabalho em grupo? Independente do que seja, vai ter sim respostas e respostas positivas, tá? Não leve tudo tão a sério, certo? Leve com mais alegria. Tá bem atrás mesmo. Alguém me diga se eu voltei, que estão me escutando. Tá ouvindo, beleza. Então, assim, tudo muito tranquilo, tá? Muita alegria, muitas coisas boas notícias, né? Olha só, leve tudo com leveza, tá? O 3 de cálice, Lilia, ele sempre pede que a gente olhe para as coisas boas da vida, que a gente descontraia. Ela fala de bons encontros, de motivos para comemorar, né? Então, aproveite esse momento e, sim, os teus colegas vão te procurar. Vão te dar a resposta. Carol Leonetti, o que esperar do meu balde esta semana em relação aos sentimentos por mim? Eu tô arrumando um reencontro. Vai rolar, hein, Lilian? Vai rolar. Vai ser legal, vai ser divertido. Mas tá cada um para um lado. Mas você consegue reunir os mais divertidos com certeza. A Carla quer saber do balde, como é que ele tá em relação aos sentimentos por ela. Tá. Olha só que interessante, né? Como as energias mudam o tempo inteiro, né? Eu lembro bem que a Lulu te falou ontem, né? Que ele tava por uma situação passando por uma situação de sofrimento, que ele tava com algumas dificuldades, né? E aí, quando ele se coloca nesse momento de dificuldade, ele começa a ter memórias positivas, memórias afetivas sobre você, sobre o relacionamento de vocês, tá? Claro que o Cavaleiro de Cálices, ele tem a coisa assim muito de não assumir um compromisso, digamos assim, não está pronto para se comprometer, ele é movido por impulsos do coração e tal. Mas já vemos aqui, ó, uma certeza que ele sim pensa em você de uma forma muito positiva, por sinal. Eu acho que ele tem encontrado nas memórias dele a teu respeito até consolo e alegria no momento de dificuldade que ele tá vivendo. E isso aqui me traz, assim, boas perspectivas, hein, gata garota? Renata Witt, gostaria de saber se ele está com a moça da postagem de ontem. Não! Olha só. O 5 de bastos, o 5 de paus, ele fala de uma... ilusão? Não é ilusão. De uma confusão mental, mas não é confusão que é a palavra que eu tô procurando. Mas vamos usar aqui confusão, tá? Toda vez que a gente tira um 5 de bastos, fala de um momento de disputa, de dúvida, de incerteza, sabe aquela pessoa que tá confusa, tá? O 5 de bastos, ele traz isso.
Então ele olha isso, ele olha aquilo, ele vai pra lá, vai pra cá e ele não sabe pra onde ele tá indo e ele não tem certeza de nada. Pra mim isso aqui é um não, tá? Talvez a pessoa tenha algum interesse nele e aí ele fique confuso, mas não vejo assim como algo que dê pra levar a sério, porque ele realmente tá passando por um momento de muitas incertezas, assim, confusão mesmo, tá? Cláudia Clemente, boa noite. Conselho para a semana. Tu tá escutando bem, bem? Vocês estão escutando bem a voz do Rodrigo? Eu acho que sim. Cláudia Clemente. Já tá aqui essa carta, Cláudia Clemente, ó. Vamos lá. Estão escutando bem, tá, beleza. Qual é a pergunta da Cláudia Clemente? Ela quer um conselho pra semana. Um conselho pra semana. Olha só, uma semana ótima para você manifestar. Porque o As de Pentáculos, ele fala de um início de fase, né? Aonde existe a manifestação nesse mundo, né? Nesse plano material daquilo que você tá trabalhando, tem trabalhado para construir, tá? Então, se você tá buscando um resultado e tem trabalhado por esse resultado há bastante tempo, a gente vê aqui que agora tu começa a ver os resultados, tá? Caso tu não esteja no momento bom de colheita, de manifestação, o As de Pentáculos, ele te aconselha a seguir, a ir fazer, né? Ó, a gente vê aqui, ó, a Bárbara Moura, ela coloca uma teia, né? Onde tem a triluna, né? Que representa uma fase da lua, um ciclo da lua, né? Desde a lua minguante, lua crescente, lua cheia, lua nova, né? Então aqui fala de uma construção que tu vai começar agora e durante essa próxima lua, por exemplo, nós estamos aqui na lua cheia, né? A lua cheia é um momento de criatividade que a gente vive, né? A gente tá muito criativa, a gente tá expandindo. Aí você vai dizer, isso eu quero daqui pra frente, quero manifestar XYZ. Aí entra a lua minguante, XYZ, só que eu não quero que aconteça isso, aquilo, o que fica bom, o que não fica bom nessa manifestação. Aí chega a lua nova, você começa a agir, né? Na lua crescente, você dá aquela corrida para colher, por fim, a manifestação na próxima lua cheia. Então, se você tá trabalhando já para algum projeto, agora, nesse próximo ciclo, você vai começar a ver a manifestação. Se você não está trabalhando por alguma coisa e quer mudar na sua vida, agora é o momento de trabalhar nesse novo ciclo para conseguir a movimentar, tá? Mas assim, ó, não seja imediatista. Quando a gente fala de pentáculos, quando a gente fala do ouros, a gente sempre tá falando de algo que você vai plantar para longo prazo, para vir para sua vida, para ficar, para manifestar aqui no plano espiritual mesmo, tá? E que você não tenha pressa, que seja tranquilo, porque vale a pena. Milena, o que tem no amor pra mim essa semana? Milena, olha só, vamos controlar a ansiedade, tá? Olha esse 2 de espadas, tá? O quanto os desencontros podem te fazer ficar frustrada, tá? Então a gente vê assim uma semana de alguns desencontros que você precisa ter bastante equilíbrio para superar. Entenda que este momento não vai definir o seu futuro, né? Tudo que a gente faz, a gente pode trabalhar para que seja diferente todos os dias. Tem dias bons, tem dias melhores, tem dias piores. E aí, se tiver aí dias de mais ansiedade, de silêncio, de dificuldades, de desencontros,
Não permita que isso defina o seu humor, a sua fé, não deixe que isso abale tua autoestima, tá? Vive, né, com tranquilidade, faça bastante meditação, use bastante o silêncio, tá? Porque as palavras podem cortar agora nesse momento, e aí sim a palavra dita e a flecha lançada não tem volta, né? Pense bastante antes de falar, antes de tomar qualquer atitude, né? Em caso de dúvida, silencie e valorize bastante os momentos seus com você mesma, tá bom? A Érica Trajano, boa noite. Essa noite sonhei com milhares de borboletas voando em minha direção e pousaram em mim. Teria algum recado para mim? Amo borboletas. Uhum. A Érica já tinha feito uma pergunta? Não? Érica Trajano não. Ah, vamos ver o que o tarot te diz, Érica. E aí depois eu vou dar meu parecer, porque eu gosto de sonhos. Gosto de interpretações de sonhos e tudo bom. Peraí. Olha só, 6 de espadas. Fala que se você tá passando por um momento de dificuldade, tá? Ou que você esteja assim num ritmo muito intenso de trabalho, de estudo, e que isso esteja te deixando meio cansado, que você não esteja vendo resultado, ou que você não esteja satisfeito com o que está acontecendo, para você continuar seguindo adiante, pois dias melhores virão e o pior já passou, tá? E aí, quando a gente olha para essa carta junto com o seu sonho das borboletas, olha só que interessante que a gente vê aqui, né? Esse arco-íris, né? O arco-íris também é sinal de novos tempos. E borboletas falam de transformação, né? É o símbolo, assim, muito forte de transmutação, de beleza, né? Então, por mais que os processos, né, que as borboletas passam até se tornarem borboletas, né, que não deve ser fácil ser um lagarto, né, não deve ser simples, não é bonito, né, no final elas sempre se tornam borboletas, sempre voam, sempre se libertam e sempre colhem muita beleza no seu caminho, né. Eu gosto muito da questão da beleza, né, uma das questões que eu tava vendo a respeito da virtude, né? E aí vocês vão entender isso quando vocês verem o vídeo que eu vou postar, tá? Depois, como eu disse, não sei se vai ser aqui, não sei se vai ser no YouTube, mas eu aviso vocês, tá? Se eu postar no YouTube, eu aviso no Stories. A questão da beleza, né? Quando nós trilhamos o caminho da virtude, né? O caminho da virtude, ele é belo, ele é tranquilo, ele é pacífico, né? E aí, veja quanto tem de virtude numa lagarta que espera todo o processo até se tornar borboleta, né? Então, te prepare para transformações positivas, respeite os processos, por mais que não sejam gostosinhos, e aí eu sempre brinco, né, com as minhas amigas que se fosse gostosinho, não era vida, era todinho, se chamava todinho, né, mas não é gostosinho, por mais que tenham momentos mais difíceis, os ciclos sempre mudam, né? E tudo sempre melhora, tá bom? Vamos voltar aqui que ela subiu. Cartão segundo. Tá, entrou. A Alessandra Lima entrou. Elisângela Gratidão. Soleil Calema entrou. Tá, tô ouvindo. Quem é que vai? Ela acabou de me entregar a FI. Rita Ferreira entrou. Daniele Oliver. Rita Ferreira. Preciso saber se a minha geminiana, aquela, mudou de ideia do meu respeito, porque tá meio diferente. Geminiana, mas eu... sabe como é, né? Eu pensava que era pisciana. Não. É geminiana. Ainda estão naquele rolê da geminiana. Ai, enxerga essa história aí. Você vai dar em casamento, hein, gente? Olha quanto tempo já tá nesse rolê. Se é geminiana o quê? Se ainda mudou de ideia a respeito dela. Porque tá meio diferente. Parece que tá afim, mas sabe como é.
Olha, a justiça. A justiça é aquela carta do tarô que fala sempre do que a gente colhe o que planta, né? E aí você sabe bem o que tem plantado nessa relação todo esse tempo, né? Como eu disse, não é de hoje que vocês estão nesse rolê juntas. E eu acredito aí que venha bastante coisa boa, né? Ah, tô lendo aqui, a Geminiana grudou em mim de novo. Pois é, eu acho que Eu acho que ela tava com a pisciana, daí a Geminiana veio. ah, tu tava com a pisciana e a Geminiana acho que grudou. Ó, mas eu acho que ela vai estar querendo, hein? Eu acho que ela andou tendo memórias positivas a seu respeito, querida. Ela tá dizendo aqui pra não dar manivela na bomba. Sabe como é que é também, né? Agora eu vou ser advogada do diabo, né? Sabe como é que é, né, também? Agora, Dia dos Namorados, a pisciana era a novinha. Ah, e aí, que fim deu a pisciana? Não rolou sentimento mais? E a geminiana grudou em mim de novo. Ai, não, o problema da gente, assim, ser gostosa em cidade pequena é que as figurinhas ficam tudo na volta querendo se repetir, né? Brincadeira. Vamos ver. Mas acho que ela tá querendo. E eu não sei se não vai querer coisa séria, hein? Aí a Renata pede um conselho amoroso pra semana. Renata Witt? Um conselho amoroso pra semana? Vamos lá. Pois então, cuide de você, hein? Tá precisando cuidar de você, tá precisando se olhar, tá precisando olhar pro seu feminino, para suas potências, para suas energias, se movimentar a seu favor, tá, amiga? Para poder manifestar no mundo aquilo que você quer. E não ficar também só num compasso de espera, né? Esses dias eu estava dizendo para uma amiga que eu gosto muito, que a gente, quando tá num processo de resgate de relacionamento, casamento, que é o teu caso também, né? Nunca pode estar se comportando como se fosse uma viúva, né? O cara vai voltar, a gente sabe disso, tem um processo. A gente entende que nenhuma separação acontece de um dia para o outro, tem muitas questões que se arrastam por anos até culminar numa separação, principalmente quando se fala em casamento mesmo, né? E aí todas essas questões têm que ser trabalhadas, limpas, e aí depois esperar o tempo do universo para acontecer. E enquanto Deus está trabalhando, né, nessa reconciliação, você tem que fazer sua parte cuidando de você, né? Não, como eu digo, não se comporte como uma viúva, vá se divertir, vá viver, vá ser aquela pessoa por quem ele se apaixonou, né? Cuide do seu corpinho, né? Alimente os seus sentidos com coisas felizes, coisas boas, tá? Que com certeza a tua semana vai ser muito boa, muito melhor. E quando a gente tá feliz, né? A gente fica irresistível pro amor também, né? A Carla Leonetti diz: minha filha pediu um banho de chazinho. Depois do banho, agora. Do nada. Ela acabou de chegar na casa do pai. Posso dar banho de quê? Vou até tirar uma cartinha aqui pra esse banho. 2 de bastos, ó. Vem aqui. 2 de bastos. Tu pode dar um banho que esquente. Aí que o bastos é fogo. Erva de fogo. Erva de fogo. Me dá aqui o computador, amor. Ele tá apagadinho? Tá? Tá apagadinho. Eu queria ver. Mas uma erva de fogo é canela. Não, mas pra criança, pra criancinha. Pensei em um anis estrelado. Deixa eu ver. Uma erva de fogo. É que eu gosto de dar banho em criança assim, ó, de manjericão, por exemplo, tá? Eu gosto muito de dar banho em criança com anil, né? Só que daí anil tem que ser bem fraquinho, daí você dá o banho de anil, aí depois você dá um banho de mel e perfume. Só que aqui é o fogo que respondeu, então não é anil. Então você pode dar um banho de anis estrelado para deixar ela mais alegre. Pode dar um banho de alecrim. Alecrim eu gosto bastante, daí dá só de alecrim.
Não muito forte, que daí é um banho cheiroso, deixar alegre, dá uma limpada, tira os olhos grandes. É bom. Dá um banho de alecrim nela. Dá um banho de alecrim nela com mel e perfume que fica bom, tá? A Erika disse também gosta de interpretar os sonhos, foi muito real. Tiraram uma geral pra Jussara. Jussara, um conselho geral? Jussara Streisser? Isso. Azar, Jussara. A energia lá é horrível. Então dá um banho de alecrim, vai ser bom. Jussara, momento bom de bastante trabalho, tá? Ó, o conselho do 6 de ouros, tá? A gente nunca pode dar pro outro aquilo que a gente não tem sobrando de recursos, tá? Olhe bem para os seus recursos físicos, emocionais, materiais, financeiros, tá? Olhe para isso. E só doe tempo, dinheiro, afeto, energia, se você estiver de sobra, tá? Não tire de você para o outro se vai lhe fazer falta, certo? Cuide de você, se ame muito, que com certeza você vai poder tá fazendo muitas pessoas ao seu redor felizes. E aceite ajuda, peça ajuda, se você estiver se sentindo enfraquecida, tá? Porque sempre vai ter alguém disposto a se doar um pouco para você também, né? Nossa vida tem que ser... A gente tem que saber dar e tem que saber receber. E você sabia, uma vez eu participei de um curso, o primeiro curso de cura quântica que eu fiz, que foi lá em Alto Paraíso de Goiás, né? E o mentor, ele fez um exercício sobre dar e receber. E a maioria das pessoas ali adoravam dar, mas não sabiam receber. Graças a Deus, eu sou boa recebedora, obrigada, Senhor. Mas nós temos que treinar muito essa questão de ser recebedores, né? Essa coisa de, não gosto de pedir nada pra ninguém, sou orgulhoso. Tipo, orgulho não leva a nada, né, filho? Até quando tu nasceu, eu nasci sozinha. Tá, mas teve uma parteira, um médico. Primeiro, a tua mãe teve que te parir. Segundo, teve alguém que teve que te segurar, entendeu? Se não era desse mundo, era de outro, mas alguém teve que te segurar na hora que tu nasceu. Aí, na hora que tu morrer, vai ter que ter ali umas pessoas pra carregar o teu caixão, tá? Então, tem que saber receber. Porque ninguém aí, vai conseguir... Assim como não chegou no mundo sozinho, não vai embora desse mundo sozinho. Então, por que no meio do tempo você tem que se sentir tão incapaz de pedir apoio, né? Ninguém é bom demais a ponto de não precisar de outra pessoa. Então, às vezes, tu te doa, acaba com os teus recursos, continua se doando, tua vida vira uma merda e você não vai ter a capacidade de pedir ajuda, tá? Então, vamos equilibrar essas energias entre dar e receber, porque faz parte de uma lei sistêmica, inclusive, e sem ela em equilíbrio você não pode ser feliz de verdade, tá bom? É isso. A Rita Ferreira a gente ficou algumas vezes, estamos aí na luta. A Renata dizendo que eu falei hoje de manhã isso que saiu na carta para ela se cuidar. Nick entrou. Ai, Nick Michi, sua linda. A Lília dizendo, gente, também sou gostosa da cidade pequena. Isso aí. É difícil ser gostosa da cidade pequena. Losa entrou, boa noite, era isso. Gente, nós já estamos há quase 1h30 juntos. Eu tenho que atender. E o Rodrigo tem que atender daqui a 8 minutos, porque, como eu disse, ele é um tarólogo dedicado. E eu gostaria que você deixasse uma palavra aqui embaixo, depois que essa live ficar salva, porque eu vou salvar essa live daqui a pouco, sobre o que ela foi de esclarecimento para você. Agora eu vou só tirar um conselho 1, 2, 3 para você que está assistindo esse replay. Claro que os conselhos que a gente dá aqui para as amigas muitas das vezes servem para você também, tá? Mas eu vou fazer uma carta de conselho aí. Então você pede seu conselho, você que está assistindo esse replay, ou você que ficou tímida para expor, né, a sua pergunta, a sua dúvida, né? Escolhe a carta 1, a carta 2, a carta 3 para um conselho da semana, tá? Que eu vou tirar agora pra gente encerrar essa live, tá bom?
E aí não esqueça, depois que eu salvar essa live, deixa, ou se você tá vendo essa live salva, deixe embaixo em uma palavra o que foi essa live pra você, no que ela lhe ajudou, no que ela lhe serviu hoje. Mas só depois que eu salvar. Agora é só escolher a sua carta. A carta 1, ó, carta 1, carta 2 ou a carta 3, ó, está tudo que dá aqui pra ver. Me dá você terminou o mate? Me dá então. Vou dar um tempo, vou tomar um mate enquanto vocês escolhem as cartas de vocês. Eu vou escolher pra mim a 2. Eu vou escolher a 2 para mim. Para mim mesma. Porque, como eu digo a você, o meu tarô, ele serve para mim também. O seu tarô, ele não serve só para os outros, ele serve para você também. Então, a minha carta é a carta 2. Todos já escolheram, acho, né? Sua carta. Desculpe, gaúchos, eu estou mexendo no chimarrão porque ele não cevou o suficiente. Ainda tava ali pra te parar de manivelar. Pois é, desculpa, é que essa erva, ela tem que cevar. Só que daí o Rodrigo fez na corrida e aí ela ficou... Ela para de manivelar a cuia, guria. Carta número 1. Cavalheiro de Cálices, né? Para você que pediu conselho do tarô e escolheu como resposta a carta número 1, Cavaleiro de Cálices, que aconselha você a ser guiado pelo coração, não levar tudo tão a sério nesse momento, tá? Faça o que você tem que fazer. Tem que fazer. O cavaleiro, ele vai lá e faz, tá? O cavaleiro, ele é aquele cara que ele vai lá e termina a missão. Mas ele é guiado pelo coração e ele se diverte no processo, tá? Então, pegue as suas atividades essa semana, pegue tudo que você tiver que fazer todos os dias dessa semana e olhe com o olhar de quem tem uma missão importante para fazer, é a missão da sua vida e que é aquela missão que vai te divertir, né? Não faz nada assim, se arrastando por obrigação, não. Se divirta. Faça tudo com um sorriso e faça seu coração feliz nessa caminhada, tá? Então, essa foi a carta número 1. Para você, assim como eu, né, que pediu um conselho para essa semana pro tarô, ou fez uma pergunta específica e escolheu como resposta a carta número 2, nós tiramos aqui a carta do 2 de cálices, né? 2 de copas. Olha, eu adoro essa carta, eu acho ela lindíssima. É uma carta de encontros. É uma carta de encontros, é uma carta de alegrias, é uma carta onde você faz trocas generosas com outras pessoas, é uma carta de criatividade, é uma carta de comunicação amorosa, é uma semana em que você vai dar e receber ajuda, que você vai criar com outras pessoas, que você deve ter o ouvido amoroso, né? Ouça com amorosidade. Bote uma colher de mel na sua boca antes de falar, tá? Sabe? Bote uma colher de mel na sua boca antes de falar com alguém, né? E se não for para acrescentar, não faça nada, né? E espere que o fluxo da vida vai te guiar, tá bom? Que lindo. Amei. Eu vou até mostrar assim, ó. Espero que eu consiga usar ela como capa, essa ceninha. Ah, não, é tua. E pra você que escolheu a carta número 3 como Rodrigo, né, ó, uma semana de superação, tá? Calma, né? E não se frustre com os desencontros, tá? Aqui tem encontro, aqui tem desencontro, né? Mas daí, já que tu não vai ter os encontros que tu gostaria tanto, aproveite esse momento para se encontrar com você mesmo, se encontrar com a paciência, se encontrar com a fé, se encontrar com a perseverança. Estude, medite, fortaleça os seus recursos internos, porque daí você não vai estar vivendo a sua semana em vão, né? Se a sua semana não for aquilo que você planejar,
Então que você acolha os planos de Deus para você e que você aprenda com todas as coisas que lhe acontecerem, mesmo que elas tenham uma aparência de coisas ruins, mas são só aparências, tá? Porque tudo que a gente vive aqui nessa vida é só aparência. Nós vivemos em Maia, nós vivemos em ilusão. Não esqueça que você é uma alma eterna vivendo uma experiência humana que já já vai acabar, porque afinal de contas, no final dessa história, todos nós vamos morrer. Então, se todos nós vamos morrer, não leve tão a sério, não se frustre tanto. Aproveite cada momento, tá bom? E com essa mensagem super positiva, eu encerro essa live de todos hoje. morrer. Já que Entre o nascer e o morrer existe a vida. Então, viva, mas é só hoje que importa. Não, e aproveite. Se não tá do jeitinho que você quer, aproveite do jeitinho que tá vindo mesmo. Afinal Amanhã de contas, será o hoje. Então, é só hoje que importa. afinal, foi Deus que te deu esse dia, né? Então não renegue. Ele tem um propósito. Não importa se você gostar ou não dele. Tá bom, meus amores? Um grande beijo pra vocês. Nos vemos na próxima semana. Deixa eu pegar e fazer um print assim, ó, com a minha carta. Na tua carta eu já tirei o print. Pega as 3. As 3? Não, vou pegar as 3. Eu já tenho aqui. O Rodrigo já tem que ir. Assim, assim e assim. Então, feito. Amo vocês, tá? E quem quiser ir para a universidade, aliás, para a Academia de Tarô e Magia, Universidade de Conexão Astral, fala com a gente, que a gente te dá todos os caminhos aí para você ingressar nesse novo momento de muito conhecimento, tá bom? Amo vocês e até daqui a pouco. Um beijo. Tchau, tchau. Mulher.